Então aqui eu vou falar um pouquinho mais densamente da zona de gotejamento, tá? E aí na zona de gotejamento, nas temperaturas reinantes a partir dessa região, somente o coque consegue se manter em estado sólido. Portanto, na parte inferior do forno, ou seja, no cadinho e em parte da rampa, a carga sólida é composta somente por coque e ele será consumido por queima na zona de combustão ou tendo o carbono absorvido pelo metal líquido, tá? Então são todas as coisas que eu já havia falado, tá? A partir da zona de gotejamento ali, depois da zona de gotejamento, a gente tem só a carga metálica, ela está toda líquida. A única coisa que fica sólida é o coque que acaba sustentando a carga toda, tá? Então, existem duas subzonas, tá? E essas duas subzonas são a zona de coque ativo, que compreende a porção que rola em direção às ventaneiras para ser queimada, então é aquela região ali mais na frente das ventaneiras que acaba queimando o coque, né? E a zona do coque inativo, ou chamada de homem morto, tá? O coque que não rola em direção às ventaneiras é consumido basicamente pela incorporação do carbono no gusa, que eu já tinha falado ali. O que não fica suscetível ao oxigênio que entra pelas ventaneiras acaba sendo consumido pelo gusa, é dissolvido no gusa, porque lembra lá que a liga de o ferro, o gusa, ele pode ter até 5% de carbono. Se vocês estão se perguntando de onde que vem esse carbono, a resposta está aí, ele acaba vindo do próprio coque, que é dissolvido principalmente na zona do homem morto, tá? Essa porção de coque tem sobre si parte do peso de toda a coluna da carga do alto forno. Então o coque ali embaixo, nessas zonas mais inferiores, ele é que resiste toda a carga do forno lá para cima, tá? Então, e dependendo da relação entre forças, entre o peso da carga e o empuxo, o gusa, a escória e o ar soprado pode ser ou não apoiado no fundo do cadinho, tá? Então, às vezes, eventualmente, o gusa, a carga fica apoiada pelo fundo do cadinho. Aí, às vezes não, às vezes o que acontece é que a carga fica meio que boiando ali no gusa, porque o gusa também é bastante denso, tá? Bom, depois de falar um pouco da zona de gotejamento e as particularidades dessa zona, eu vou falar um pouquinho da zona de combustão também, tá? E as particularidades dessa zona e um pouquinho da injeção de carvão pulverizado nessa zona, porque essas coisas elas têm uma importância chave para o funcionamento do forno. Então, eu vou dar uma lidinha aqui, depois eu vou mostrar um pouquinho da figurinha e a gente vai alternar entre figuras ilustrativas e teoria que eu vou falar, tá? Então, aqui, ó, teoricamente, qualquer material que contenha alta porcentagem de hidrocarbonetos é passível de ser injetada pelas ventaneiras do alto forno. Então, qualquer coisa que tenha carbono pode ser injetado pelas ventaneiras para participar da queima no forno, tá? A escolha do material mais adequado passa, obviamente, pelos aspectos práticos e econômicos dessa injeção, tá? Então, depende basicamente de ser barato e viável, tá? Isso tem que ser bom para o forno. Então, mas, teoricamente, qualquer coisa que tenha carbono pode ser estudada, no mínimo, de ser injetada. Inclusive, já existem estudos, por exemplo, de injetar plástico, que é um problema para a gente, né? Na nossa vida, o que fazer com plástico. Tem gente que estuda injetar o plástico pelas ventaneiras, tá? Praticamente todos os altos fornos brasileiros que usam injeção de combustíveis auxiliares utilizam o carvão vegetal ou mineral pulverizado, tá? A injeção de carvão pulverizado tem como objetivo básico a substituição de parte do coque carregado, objetivando a redução de custos, tá? Isso vem do seguinte, tá? O coque ele tem três razões de existir dentro do forno. Uma é prover calor, tá? Então o coque ele pode aqui a partir do ar, se eu não injetasse nenhum hidrocarboneto aqui, o ar queimaria o coque, tá? A gente injeta via ventaneiras ar mais oxigênio, né? Então o ar é enriquecido em oxigênio, tá? Em alta pressão, tá? Quando ele chega aqui, ele atinge o coque em alta pressão e em alta temperatura, né? Ele atinge o coque, ele queima o coque, tá? Só que assim, eu posso queimar qualquer coisa aqui. Outras coisas também provêm calor, inclusive plástico, por exemplo. Mas, por exemplo, carvão vegetal, gás natural, eles queimam e produzem calor também. Então, essa é a primeira função, produzir calor. A segunda função
que acaba sendo um efeito colateral também, um efeito, aliás, adicional da produção de calor. Quando eu produzo calor, normalmente eu queimo esse material carbonoso com oxigênio e eu vou produzir CO. O CO é o gás redutor, então a segunda função do coque é prover gás redutor para a carga. Tá? E aí qual que é a última função do coque? É sustentar a carga, porque lá embaixo, como eu disse, vai haver a fusão da carga metálica, né, do sinter, pelota e o minério de ferro, e aí vai ficar sobrando só o coque no estado sólido, resultando que ele vai ter a função de dar sustentação para a carga. Então, esse é o único motivo pelo qual a gente não pode abrir mão do coque dentro de um alto forno. Mas se eu puder substituir parte do coque por carvão pulverizado ali para gerar um menor custo, porque o coque é muito mais caro que moinha de carvão vegetal, por exemplo. Então, por isso é vastamente utilizado isso, e isso foi isso acaba sendo uma grande economia, tá? Aí outra observação aqui, só para falar o funcionamento, né? Isso aqui é uma ventaneira. A ventaneira é um bico que fica dentro, que é injetado dentro do alto forno, né? Ele fica inserido no alto forno, e aí através desse bico o gás é injetado, tá? O gás é ar mais oxigênio. Então significa o quê? O ar já tem oxigênio, mas a gente coloca um pouquinho mais de oxigênio para enriquecer esse ar e oxigênio e melhorar a eficiência da queima. Junto disso eu também posso não fazer isso, mas hoje em dia na prática industrial quase todo mundo faz, que é injetar um outro combustível que vai diminuir a minha necessidade de coque. Então eu preciso carregar menos coque, que é caro, através da injeção de um material carbonoso mais barato, entendeu? Então é basicamente isso melhora o processo e ao mesmo tempo diminui, economicamente bom, entendeu? Então, eu vou seguir descrevendo um pouco mais sobre essa injeção de carvão pulverizado nos slides a seguir, tá? Bom, isso aqui acaba sedimentando basicamente o que eu já havia falado, tá? Então, aqui o coque exerce basicamente três funções no alto forno: fonte de calor para a reação com oxigênio e do ar, através da reação do oxigênio do ar injetado, tá? Fonte de gases redutores, então ela que fornece o CO para a redução, tá? Pela reação com oxigênio do ar injetado e pela subsequente reação de gasificação do coque pelo CO2, tá? Então o CO2 acaba reagindo com o coque e produzindo CO também, tá? Produzido pela redução em altas temperaturas, tá? Essa reação só ocorre em altas temperaturas, tá? Ele é responsável por formar um leito permeável para suportar os materiais da carga, aquilo que eu disse, ele sustenta a carga, particularmente nas regiões inferiores do forno, também já havia dito isso, através do qual o metal e a escória líquidos podem percolar para o cadinho e os gases acenderem, tá? Então ele permite que os metais desçam e que os gases acendam, porque ele é a única coisa que ainda está sólida, a única coisa que permite a passagem dos gases, tá? O carvão pulverizado injetado pelas vetaneiras pode desempenhar duas das três funções básicas do coque: prover fonte de calor e servir como fonte de gás redutor. Isso eu também já havia dito, tá? O uso do carvão pulverizado, da injeção de carvão pulverizado, pode propiciar os seguintes benefícios: redução dos custos pela substituição de coque e carvão não coqueificável de baixo custo, além de redução do consumo energético. Então eu consumo menos energia e eu acabo reduzindo custos devido ao fato de que o carvão que eu injeto ali, o material carbonoso que eu injeto, ele é bem mais barato do que o material que eu normalmente usaria, tá? Aí uma grande elevação de produtividade devido à possibilidade de elevação do enriquecimento do ar soprado com oxigênio, tá? Então a injeção ali de ar enriquecido acaba melhorando a produtividade, tá? E a extensão da vida útil das baterias de coqueificação devido à redução da demanda de coque. Então, quando eu coloco o carvão pulverizado, eu injeto carvão pulverizado, eu acabo diminuindo a necessidade de coque e aumentando, consequentemente, aumentando a vida útil dessas
coquerias, tá? Porque como eu demando menos coque, elas podem ser usadas por mais tempo, tá? A maior estabilidade da qualidade do gusa e a redução do teor de silício, tá? São outros efeitos mais indiretos, tá bom? Então agora vamos de último slide da injeção de carvão pulverizado, né? Todas as usinas objetivam injetar a máxima quantidade possível de carvão de modo a reduzir custos. Porém, à medida que a taxa de injeção aumenta, quanto mais eu coloco o carvão, né? Quanto maior a quantidade de carvão que eu injeto, eu aumento, há uma tendência do aumento da quantidade de carvão não queimado, chamado de char, e da energia de sopro, tá? Então eu preciso ter mais energia no meu sopro e eu aumento a quantidade de carvão que eu não consigo queimar e consequentemente não faz a função que ele está ali para fazer, que é gerar calor e gases redutores, tá? E isso causa o que? Variação no formato da zona de combustão, tá? Então aqui ó, mostra aqui a variação do formato, tá? Da zona de combustão, tá? E aí aqui ó, como vocês veem aqui a zona de combustão original, aí com o PCI eu acabo aumentando um pouco essa zona de combustão, tá? Aumento a redução da permeabilidade do coque nas vizinhanças dessa zona de combustão, tá? E o aumento da degradação do coque na zona de combustão. Então aqui eu acabo consumindo mais coque nessa zona, acabo causando o efeito contrário, tá? E além disso eu acabo causando variações na distribuição da temperatura na zona de combustão, tá? Então em vez de fazer o perfil de temperatura normal, eu acabo variando o perfil de temperatura, tá? Além desses fenômenos que ocorrem na zona de combustão, a elevação da injeção de carvão pulverizado resulta na redução significativa do coque rate. O que é o coque rate? É a quantidade de coque que eu carrego no forno, tá? Ou seja, a coluna de carga do forno conterá cada vez mais carga metálica e menos coque, tá? Então, como eu havia dito, eu consigo carregar menos coque através da maior adição de injeção de carvão pulverizado, tá? Aqui está um diagrama do que acontece, tá? Que o char é aquela cinza que um pedacinho ali ao centro não queimou, tá? Mas ocorreu a ignição aqui, vocês veem a queima e ali no centrinho ali não aconteceu a queima, tá? Então é basicamente isso e agora a gente vai adiante no conteúdo.